Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Mulher, Mulher Pode. Essa temporada a gente tá falando sobre as nuances do climatério, da perimenopausa e da menopausa. E no episódio de hoje temos aqui a doutora Thaís Berti, dermatologista, mentora de médicos, mãe de 3 meninos. Sendo que 2 são adolescentes, Isso. né? Empresária, né? CEO. E no climatério. No climatério. Branco climatério. Tá, quando você se descobriu no climatério? Você demorou? Gente, em primeiro lugar, super obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Amo falar desse assunto porque, bem, é nosso dia a dia, né? Uhum. Quando eu me descobri no climatério? Bom, primeiro assim, eu fui numa consulta de rotina, né? Com a minha médica. E eu conversando com ela, eu tinha acabado de ter o Rodrigo, 38 para 39 anos. O Rodrigo tava com quase 2 aninhos. E aí, eu conversando com ela viu os exames, ela falou assim, não, mas veja bem, o seu ovário já não é mais tão jovem assim, você é uma mulher no climatério. Aí eu, você tá Nossa. louca? Acabei de ter um bebê. Imagina, louca, acabei de ter um filho pequeno, você vem falar que eu saí de lá deprimida, achando já, porque nós médicos, né, a gente já começa a fosforilar, achando que eu já tava com atrofia vaginal, achando que eu já tava, assim, sentindo tudo, né? E aí eu comecei a amadurecer essa ideia. Mas quando caiu a ficha, faz um pouco menos de 2 anos, que eu comecei a perceber, primeiro, minha oscilação de humor, os esquecimentos. E aí eu comecei a suar à noite, acordar suada. Aí eu falei, não, deve ser a medicação, porque eu tava tomando um ansiolítico ali. Aí a médica falou, pode ser. Que pode ser. Eu falei, eu acho que era a medicação. A gente sempre ponta uma desculpinha. Depois eu percebi que com as outras coisas, porque aí esse assunto tá muito em alta, a gente trocando figurinhas com várias amigas na mesma fase. Eu falei, gente, eu acho que não é a medicação, não, eu acho que eu tô realmente do climatério agora. Então aí caiu essa ficha. E aí eu assumi. Falei, gente, eu tô no climatério. E aí, como lidar com isso, né? Uhum. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque 38, 39 anos, chegar com essa… Porque a gente fala, às vezes a gente conversa, pelo menos na minha prática ali, falar pra uma paciente que às vezes ela nem tá pensando nisso, Sim. né? Nem foi pra lá, foi pra uma consulta de rotina. E quando naquela fotografia daquele exame laboratorial apareceu alguma coisa, e você fala, a primeira reação é essa, parece que vira um gato, faz tch. E aí a paciente muitas vezes some. Sim. Que em parte é uma negação, né? É que pra gente às vezes é uma coisa óbvia, mas a paciente é a primeira vez que ela tá escutando aquilo, né? E tem uma dificuldade de se identificar com aquele rótulo, né? A gente não se enxerga. Assim, pelo menos a gente tem uma crença das nossas mães, avós, né? Que climatério e menopausa é aquela senhorinha, né? Lequezinho. Coque na cabeça. Exato, sabe? Óculos, aquela pessoa que não trabalha mais. Então, na hora que ela falou climatério, eu falei, Jesus, eu tô muito jovem ainda. Exato, você olha no espelho e fala, nossa, mas eu sou uma leoa. Gente, eu tô com um bebê em casa, você vai falar que eu tô no climatério? Imagina, eu trabalho pra caramba, que isso? É verdade, exatamente. E também assim, quando a gente passa pela puberdade, a gente tem sinais que as pessoas vão alertando, né? Já tem broto mamário, já vai ficar mocinha, já tem pelinho. E aí vem o marco, que é a primeira menstruação, Isso. né? E aí inaugura, né? Agora, o processo inverso, ninguém fala. Então demora um pouco pra gente ir descobrindo, né, os sinais internos e se reconhecer, se identificar naquilo, né? É mais difícil. Porque até que venha o marco da última menstruação, que aliás é retrógrado, né? Só depois de 1 ano, assim, que a gente pode falar, foi a menopausa. Sim. Então é muito mais difícil mesmo, é mais lento, mais demorado. Então é meio que eu acho que faz parte do processo aí. Sim, e assim, eu não lembrava, pelo menos isso, e era um assunto que era menos falado antes, né? Que os sintomas ali podem começar até 10 anos antes da menopausa, da última menstruação. Então, se você for pensar, 39 anos, 35 anos, você pode começar realmente a ter sintomas. Então, eu não tinha a consciência desse fato. Então, depois que a gente vai falar mais, estudar mais, né, sobre o assunto, aí eu tranquilizei.
Porque o primeiro impacto foi assim, eu não sou velha. É isso, mas é isso. Mas é isso, gente. O meu foi isso. Tá todo mundo aqui no climatério e ninguém aqui tá velha, tá? Então, se você receber o rótulo de que você está na perimenopausa, que você está no climatério, não quer dizer que você tá velha. Se bem que depois da primeira gravação do episódio, eu fui direto pro dermatologista, fui fazer colagem, porque eu comecei a me olhar ali. Eu falei, gente, porque a gente não se olha muitas vezes, entendeu? Você, como é dermatologista, você tem esse olhar muito mais focado nisso, né? Você tem um olhar mais clínico. Eu não, filha, eu nem acho que eu nem me olhava no espelho, né? E aí, o que eu quero saber é, primeira notícia, choque, fugir. Aí, quando você realmente… O que mudou quando você realmente se acolheu e falou, eu tô no climatério? Eu vesti realmente essa camiseta, né? Esse papel. E aí, eu me cuido muito, né? Eu conheço muito o funcionamento do meu corpo. E aí, eu comecei a entender questões do meu dia a dia dentro da maternidade, dentro do meu relacionamento, dentro do meu trabalho. Então, dentro da minha atividade física, que eram, sim, alterações fisiológicas. E não apenas porque a gente banaliza e acha que por conta do nosso dia a dia, que é corrido, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo e você entra no automático… você acaba sempre botando a culpa no cansaço, na sobrecarga, que sim, existe. Mas quando caiu a ficha, eu vi que não era dessa sobrecarga. Que eu sempre tive esse estilo de vida. Então, aí eu assumi e falei, vamos olhar pra isso, tá tudo bem. Tá tudo bem, eu quero melhorar minha qualidade de vida. Porque ali caiu a ficha de que realmente tinha um impacto e grande na minha qualidade de vida, no meu dia a dia, no meu relacionamento com meu marido, no meu relacionamento com os meus filhos. Eu era mega explosiva, impulsiva, eu já crise de choro na frente dos meninos, que até aí tudo bem, mas ficou uma coisa muito frequente. Era aquela coisa muito além do que precisava. O humor foi uma modificação importante. Isso, e aí quando eu olhei, eu falei, não, tá tudo bem. E me deu uma paz, depois que eu assumi e me acolhi, me deu uma paz. Porque eu falei, gente, tem solução hoje em dia. A medicina do jeito que tá, com os profissionais maravilhosos envolvidos nisso, tem solução, tá tudo bem. E aí eu acalmei. Lógico que também tem a terapia, que ajuda bem, né? Sim. E te ajudou nesse processo de se acolher. Total, né? total. Porque teve um episódio aqui que a Briana que falou, né? Que a gente precisa também passar pela fase de aceitação. Sim. Né? De que sim, o tempo tá passando, algumas modificações vão acontecer. E tá tudo bem, é assim mesmo. E a gente vai lidar com esse novo normal, né? Mas… Sim, tem recursos que a gente pode fazer para minimizar, né, tudo isso que a gente sente nessa fase. E eu falo isso todo episódio, né, que acho que a gente sai desse processo melhor do que entrou. Nossa, muito. Hoje eu falo que eu tô na melhor fase da minha vida. Hoje, de verdade, assim, me sinto super plena, saudável, ativa, tenho bastante energia. É lógico que eu plantei isso também muito tempo antes, né? Sem saber que realmente faria total diferença. Chegar a minha vez. Porque a gente acha que pra gente tá sempre longe, né? Que nunca vai demorar pra bater na nossa porta. Então, mas hoje eu tô assim na melhor fase da minha vida. E graças a Deus a gente tem todas essas ferramentas que nos ajudam a manter essa qualidade de vida. Sim. Mas é fundamental sair da negação. Tem que sair, eu acho que a partir da aceitação… qualquer tratamento, ele até seja melhor. Seja com hormonioterapia, seja com fitoterápicos, seja com antidepressivos ou remédios psicotrópicos. Você aceitar, e eu acho que vem ali também um pouquinho da fé. Porque aí, a partir do momento que você aceita, você toma aquele comprimido ou passa aquele creme com uma forma mais de acreditar. Com certeza. Porque se falassem pra mim, se falassem pra mim assim, antes de eu aceitar também… toma esse remedinho que vai melhorar. Eu não ia nem acreditar. Porque você tá em negação. Eu falava assim, gente, eu tô tão cansada. Pra mim, o cansaço e os despertares noturno era tão importante que eu falava, gente… eu tô cansada. Aí duvido que vai melhorar. Porque eu tô preocupada, porque é o meu estresse. Se eu não tivesse aceitado que eu tava nessa fase. Mas é importante também alinhar as expectativas, porque o que a gente tá falando aqui
de sair do processo de negação de que o tempo tá passando e do processo de aceitação de que estamos passando por uma transformação. Isso. Porque a reposição hormonal pura e simples não vai voltar a ser o que a gente era com 20 anos. Não. Né? A gente tá falando de se sentir na sua melhor forma na idade que a gente tá. Né? E você sabe que mudou? Eu fazendo uma retrospectiva, eu fiz recentemente. Mudou o meu estilo de vestir. Mudou a maneira como eu me cobro tanto. Eu trabalho com essa parte estética, né? Uhum. Então mudou, assim, uma aceitação do tipo… Tá tudo bem, gente, também ter uma… Sabe? Mesmo você sendo dermatologista, ter uma ruguinha ali, Sim, entendeu? Tá… A perda do colágeno vai ser… Então você encara as coisas com mais leveza. Você encara esse processo com mais leveza, né? E aí… E a maturidade, gente. Eu acho que a maturidade, o autocuidado… esse suporte aí também psicológico, emocional é essencial, tanto da família quanto dos profissionais. É o que ajuda nesse processo de sair da negação, se acolher, se aceitar e curtir essa fase que é uma delícia. Sim. Apesar de É verdade. é muito gostosa. Não, eu super me identifico, porque eu falo isso. Eu não troco a Vivi agora 46 pela Vivi de 35, eu também não, 30, não troco. Eu também não. Porque o que vem de… a evolução, o crescimento interior… Vale a pena, gente, ter uma pelezinha diferente, mas… Não, você se preocupa com outras coisas. Você vê o que realmente importa na sua vida. Você se liberta de julgamento dos outros. Gente, eu acho que… Olha, se eu posso falar uma coisa, que a maturidade… A melhor coisa que a maturidade me trouxe… É essa liberdade de não mais ter que depender ou se preocupar com a aprovação dos outros. Então, e assim, quando você se liberta disso, além de você tá falando, ai, que leveza, você consegue acolher tantas mulheres ao seu lado que sofrem ainda com isso. Sim. E então eu parei de julgar. Porque a gente é ser humano, né? A gente acaba julgando. Às vezes, quando me vem um pensamento de julgar alguém, principalmente uma mulher, né? Eu falo, gente, pera. Não vou julgar ninguém. Cada um tem uma verdade, cada um tem uma realidade. É isso. Cada um traz uma dor de antes e está num processo e cada um está no seu processo de evolução, de autoconhecimento. É isso. Segue no seu, foca no seu, como diz a Cris da Nubank, né? Foca no seu. Então é isso, foca no seu autoconhecimento, no seu autocuidado, no seu corpo, que com certeza essa fase de negação vai ser mais rápida, seu acolhimento vai ser mais rápido e a sua adaptação vai ser maravilhosa. Esse é o processo mais transformador. Eu acho que além da liberdade vem o poder de dizer não. Ai, gente, é muito libertador. Faz parte da liberdade, mas você aprender a falar não, aprender ao momento que isso vem com a maturidade. Falar assim, eu não quero. Hoje eu tô cansada. Hoje eu não quero ir. Eu não quero ir lá fazer o social. Eu simplesmente não quero. Talvez hoje eu queira ficar de pijama aqui. Com certeza. Entendeu? E isso traz um ganho muito grande pra gente. Porque parece que a gente passou a vida inteira fazendo pelos outros. Mas parece que não. Mas toda esta transformação que a gente passa nessa fase, né? O cérebro é extremamente sensível aos hormônios, né? Isso é fato. Sim. Mas essas modificações deixam o nosso cérebro mais suscetível a gente olhar pra dentro de volta. E a gente conseguir limpar relações tóxicas, a gente conseguir priorizar aquilo que importa, focar em outras coisas. Então, a gente bate tanto nesse processo de aceitação, porque vai surgir uma coisa melhor disso. A gente vai sair melhor desse processo. É muito melhor. Sai muito melhor. E você sabe que na medicina antroposófica, né, que tem os setênios, o setênio que é dos 42 aos 49, é o setênio onde você realmente tem essa virada de chave, de ao invés de olhar para os outros, olhar para dentro, olhar para si. Sim. E é esse processo de autoconhecimento. E ai, gente, é a fase mais linda, eu acho, que da vida, né? Porque aí é realmente quando você se liberta ali do julgamento alheio, e aí você flui, evolui, amadurece, né? Putz, eu achei assim, quando eu aprendi isso também, eu falei, gente, é real.
Eu tô na melhor fase. A gente teve um episódio com a doutora Sheila, que ela é cardiologista, e ela fala um pouco sobre a medicina antroposófica. E foi assim, foi um episódio lindo, emocionante, que é sobre isso, né? É sobre a importância do acolhimento. Porque às vezes a gente fica falando tanto sobre isso, e quem ainda não está preparada pra ouvir sobre isso, acho que fala, é balela. É coisa de coach. Não é que é muito importante se acolher. E é muito difícil para alguns tipos de mulheres, que agora também na parte da Ayurveda, que são as pitas, as mulheres fogo, desse se acolher, não, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. E assim, e você tá com 3 meninos, você sempre deu conta de tudo. E isso, o climatério impactou. Pra caramba, gente, pra caramba. E hoje eu falo disso com os meninos. Porque, repertório. Exato. Mais uma vez, dar repertório para os meninos. Porque eles notaram também essa mudança em mim. Mãe, você anda muito estressada, você desconta na gente. Ai, gente… Corta o coração. É a culpa que você… Ai, meu Deus, né? Aquela flagelação. E eu converso com eles. E hoje, eles têm… Os mais velhos estão com 13 para 14, né? E 12 para 13… Eles também estão numa transição. Sim. Então, eu pontuo para eles as mudanças que eles estão vivendo. E eu falo que eu também estou vivendo uma nova fase, uma mudança muito importante na fase da vida que eu tô, né? Então, eu até mando uns vídeos pra ele agora tem vários, né, no Instagram, e fala, se você é adolescente, você tem uma mãe no climatério, aí aparece aqueles vídeos que eu achei o máximo, eu mando pra eles, e eles falam, nossa mãe, é você mesmo, né? Eu falo, sou eu, tá vendo? Mas que bonito isso, porque ajuda a construir melhores cidadãos, melhores parceiros. Né? Com certeza, que legal. Com certeza. Muito bom. E aí eles veem também que você tá olhando pra isso, né? Porque eu acho que a importância é o exemplo, né? De você mostrar pra eles que você tá olhando pra isso, que você sabe, que você é um ser humano, que às vezes você erra, que às vezes você perde um pouquinho, você explode. Mas que você tá lá e você dá segurança pra eles, que você não é só a doida que tá aí gritando. Que você tem uma fragilidade. Você falou, eu chorando na frente dos meninos. Poxa, tem que mostrar fragilidade também, senão eles crescem com uma imagem que todas as mulheres vão dar conta, vão ser fortes. Exato. É isso, né? É isso. E precisa mostrar que ela não é só uma super poderosa. Sim, não é um poder sobrenatural, é uma construção. É isso, você tem que expor também sua vulnerabilidade. E eu acho que isso é o que também mais nos fortalece. Então, e eles nos admiram muito mais. Né? Eu falo, poxa, eu falo pra eles, eu falo, gente, hoje eu tô muito cansada, eu tô muito sem paciência. Se eu tiver que repetir 1000 vezes a mesma coisa pra vocês, eu vou explodir. Então eles já sabem. Aí eu falo, já falei 2. Aí eles, mamãe vai gritar. Porque às vezes acontecia, eu não avisava. E aí ele fala, poxa mãe, você só grita, você é brava com a gente. E não sei o quê. E eles também sabem manipular. Porque você fica o dia inteiro fora, aí você chega aqui e vem já brigar. Aí você fala, ai meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E aí você vai dormir super com a consciência pesada. Será que eu exagerei? Será que eu não exagerei? E aí várias vezes das minhas explosões, né, quando baixa, eu sento aqui em família, falo, agora é roda de família, né, DR. E aí eu falo, gente, olha, eu sei que eu exagerei, eu sei que eu passei da conta da minha reação, mas acontece que vocês fizeram isso. Eu poderia ter falado, olha, eu tô cansada, eu vou me retirar, só que vocês também não me deram espaço, então eu também identifico isso pra eles, a gente tem uma DR, eles falam, porque é uma geração que precisa ser ouvida, né? Então, eu deixo eles falarem, pratico muito a escuta ativa. É o meu maior treino diário. Com meditação embutida. Nossa, a vontade que você tem de interromper. Aí você fala, não, é escuta ativa, é escuta ativa. Disciplina positiva. Disciplina, né? Aí, vamos lá escutar. Deixa eles colocarem pra fora o que eles estão sentindo. Que é muito bom, porque na nossa época não era assim, não era né? assim, então, era muito mais de cima poderem pra se baixo, expressarem. E aí, depois a gente acalma, a gente faz acordos familiares e tenta cumprir sempre os combinados. E aí, isso tem melhorado bastante a rotina lá de casa e o nosso relacionamento familiar. Sim. Uma coisa engraçada que você falou, né? Que os meninos se dão conta. Eu nunca fui uma pessoa cansada.
né? Eu sempre fui ativa, sempre fui proativa, sempre fiz, não sei o que lá. E teve uns tempos, algumas oscilações aí que ainda dá. Tem semanas tem dias que eu estou extremamente cansada. E aí eu falo pra minha filha, não. Aí ela, vamos fazer mais 2 minutinhos, vamos fazer isso. Poxa, mamãe, você acabou de chegar, vamos brincar. Eu falo, filha, eu tô muito cansada hoje. Mamãe, aquele climatério, né? Ai, que bonitinha, gente, que bonitinha. Mas tá vendo que legal, porque aquele climatério, né, mãe? É importante, porque ela vai nascer, ela vai crescer com essa consciência de ser mulher e que vai passar por isso e vai se acolher. Porque existe muito isso da expectativa irreal de que a gente vai voltar e que não vai. E de um sofrimento, de uma depressão, de um luto. De quem foi, né? Da juventude que passou. Não. É o reconhecimento de quem a gente é. E quando a gente leva de um outro jeito, o resultado é muito positivo. Eu te ouvindo falar, tá? Eu pensei aqui, né? A gente bate na tecla de várias coisas que a gente pode fazer pra lidar bem com esse processo. E aí você chega aqui, senta e tá elogiando tudo isso, né? Então, eu queria que se você pudesse, assim, resumir, assim, ao que você acredita você estar bem desse jeito? Quais hábitos, quais condutas, enfim, que você acredita você tá assim? Eu acho que o estilo de vida, né, que eu levo, a atividade física, alimentação, mas eu acho que a virada de chave foi quando com meus 39 para quase 40, por conta dessas oscilações, eu resolvi olhar para mim, e depois de ter me acolhido, me cuidar. Então, e aí eu busquei ajuda. Eu acho que foi isso. Eu me coloquei não é vítima que eu quero dizer, mas num papel que eu precisava de alguém, de um suporte. E não de suportar os outros, mas que eu precisava que me dessem a mão ali. E aí eu fui buscar. Busquei profissionais que me ajudaram muito, né? Tive a compreensão do neto, que também me apoiou. E aí, isso foi a diferença. Então, quando eu comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, foi a virada de chave. Então, para essa fase que eu tô agora, que isso começou um pouquinho antes dos sintomas francos ali de climatério. E aí, eu já tava com essa consciência mais apurada. Então, eu acho que é isso. É quando você traz pra consciência toda essa transição, né? E eu achei lindo que você falou, né? De que você simplesmente aflora quem você é, né? E é isso, quando eu assumi isso e eu comecei esse processo de autoconhecimento, que foi a virada de chave. Então, hoje eu falo com leveza, falo com diversão, né? Dou risada. Nas discussões, quando começa, às vezes, uma discussão mais calorosa lá em casa, principalmente quando ele fala, lá vem o climatério, agora não é mais TPM, né? Não é mais TPM. Não, e as TPMs ficam muito mais difíceis. Ficam. Eu falo que as últimas menstruações, os últimos ciclos são pra não dar saudade. Porque tem mais cólica, ou tem sangramento irregular, vem na hora errada ou vem muito, né? E a irritabilidade é outra, o choro é outro, o edema é outro. São pra não dar saudade, né? Mas então, você falou, então, de atividade física. Sim. Alimentação, terapia, processo de autoconhecimento. Você citou que fez uso de ansiolítico. Fiz. E começou a estudar medicina antroposófica. E que mais? Que mais? Você faz reposição? Comecei, lógico. Óbvio que eu comecei uma reposiçãozinha, né? Óbvio. Pra ajudar, a gente precisa usar tudo que a gente tem. Porque onda de calor, gente, tem que ser tratado. Tudo. Tá? Indicação formal. Onda de calor lesa a célula do hipocampo, que está relacionada à memória. Isso é comprovado por exame de imagem. Então, tem que ser tratado. Tá? Tem vários jeitos de tratar, mas isso tem que ser tratado. Não, e aí eu comecei a reposição e aí já melhorou bastante. Essa coisa da memória era o que mais me pegava depois. Eu falei, gente, isso é real. É real. E eu sempre fui muito boa de memória, eu falei, gente, eu não lembro o nome da pessoa, eu não lembro o nome disso aqui. Sim. Isso é aquele negócio que põe água? Exato! Que era que desesperador. Não, e falta palavra, parece que falta conexão do que fazer. E sim, é óbvio que a reposição hormonal não vai ser a pílula mágica, não vai ser o creme mágico que vai melhorar tudo. É um combo. E é um combo de você também, quando você falou assim, hoje eu falo isso, eu dou muita risada.
veio muito choro antes. Veio muito sofrimento antes. Veio muito. Veio muito. E pra chegar nisso, e é importante. E também o que eu quero é que as pessoas tenham, que conversem sobre isso. Converse com seus parceiros, converse com seus filhos. Porque se você não entende o que tá acontecendo com você, a pessoa do seu lado também não tá entendendo. E eu acho que você teve que chegar e ter essa conversa. Porque antes a piadinha… Você lembra quando eu fazia a piadinha de loira, isso foi demonizado? A gente não pode falar, não pode… A gente vai chegar no ponto pode falar também da gente sobre da TPM, entendeu? Porque ela tá de TPM. Isso pra mim me irritava muito. Tá certo que muitas vezes acertavam. Sim. Olha assim, mas que assim, o Neto não me ouça, tá? Que o Neto não me ouça, vamos cortar essa parte pra ele não ouvir. Mas, ele acertava. E o pior, os meninos começavam a ouvir… Aí começa a repetir. E o dia que eles falaram, mãe, você tá na TPM? Aí, gente, aí eu cheguei pro Neto. Não, eu cheguei pro Neto e falei, olha aqui. Se eu ouvir que você fala que eu tô na TPM mais uma vez, porque é isso que você tá ensinando pros seus filhos. Sim. Que a mãe dele fica maluca na TPM. Porque assim, deixa de ser… Porque assim, é verdade que o nosso humor modifica na TPM, nessa fase, né, nos últimos… É verdade, mas isso não invalida o motivo. O motivo. Exatamente. É isso que eu falava pra ele. Eu falava, tudo bem, eu posso estar na TPM, eu posso estar exacerbando, mas… O que você fez não foi legal. Vamos olhar pra isso também? Exato. Porque você só olha pra reação. Exato. Entendeu? Pra causa, não. Pra intensidade da reação. E não pro que motivou. Exato. Né? Aí ele fala, não, tudo bem. Tudo bem. Exato, homem não a gente vai chegar lidar. Lá ainda. Mas homem não sabe lidar. Não sabe lidar. Os hormônios são assim, olha, o Neto é um parceirão, um marido excelente. A gente dá super bem. Mas desde que a gente tá junto, que faz 23 anos… Não sabe lidar no momento de mais fragilidade. Não sabe. Não sabe. Mas é porque você sempre deu conta. Você sempre foi a base. Você sempre foi o suporte. Eu falo isso muito com o Caio. Sobre isso. Porque assim, eu sempre fui a boia. Entendeu? E às vezes a gente… E tem uma dificuldade da mulher de pedir ajuda. Sim. Foi aquilo que você falou. Sim. E as pessoas esperam isso da gente. E eu cheguei em casa e falei, ninguém espera mais nada de mim. Ninguém espera que eu vou lembrar onde tá o controle remoto. Ninguém espera que eu vou aqui só ficar ouvindo e dando palavras amorosas. Não esperem mais nada de mim, porque ainda eu tô tentando entender o que eu espero de mim. Até porque esse nosso comportamento complacente, né, de aceitar tudo, que a nossa progesterona ali dos 20, 30 permitiu, amputa atitudes do outro. Sim. Eles também estão evoluindo, crescendo, amadurecendo. Mudando, sim. Então, essa nossa atitude também pode amputar o crescimento do outro. Né? E no final, eu acho que é isso que acontece muitas vezes. Por isso que eles não sabem lidar com isso. E um dia eu falei pra ele, eu falei, olha, nesse momento que eu tô, que às vezes eu choro pra você, ou que eu explodo com você, eu não preciso que você faça nada. Eu preciso que você me acolha. Falar, eu te entendo. Se você falar pra mim, eu te entendo, ok, tá tudo bem. Eu tô aqui porque você precisa. Ou me dá um abraço. Tá tudo bem. Pra mim, vai ser muito bom e você vai me ajudar. Agora, você se afastar, porque é isso que acabava acontecendo. Não, eu vou evitar esse período. Eu vou chegar mais tarde. Vai sobrar pra mim. Eu vou fingir que eu tô dormindo. Eu vou porque senão vai sobrar pra mim. Entendeu? Você se afastar não me ajuda. Muito pelo contrário, me irrita mais. Sim. Jogar chocolates de longe, que é aquele meme. Aquele meme, né? Não. Entendeu? Não preciso que você resolva todos os problemas que faz 10 anos que você não resolveu. Aquela lâmpada que tá queimada há 50 anos. Eu não preciso que você resolva agora. Eu só preciso que você venha… senta, deita do meu lado. Não precisa falar. Se eu quiser falar, eu falo. Se eu não quiser falar, não, só fica ali. É isso. Me dá a mão. Fica aqui. Exato. Deixa eu sentir o calor e tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso. Né? Mas é difícil. E eu entendo que isso é uma poda que a gente faz. Mas também tem ali uma partezinha ali dos homens ali de… Eles são mais acomodados, assim. Nesse sentido, eles se acomodam nisso. É porque você falou, a gente resolve tudo, dá conta de tudo. Então… Lide você sozinha com a TPM. O problema. Não é seu, não é meu. Eu acho que um pouco da construção cultural, um pouco da natureza da mesmo natureza deles. Eles também são hormônio condicionado. Você sabe que nesse processo de autoconhecimento, eu junto com a minha terapeuta e minha psiquiatra,
elas me ensinaram muito também sobre a essência masculina, que todo mundo tem, né? Que é o da medicina chinesa, o Yin Yang. E aí você começa a entender também o homem, o seu parceiro. E aí você também tolera coisas do tipo assim, não, eu entendi. Ele não faz por mim. Ele faz porque é a natureza dele. E tá tudo bem. Então você também deixa de se importar ou deixa de fazer picuinha por coisas que a gente faz no dia a dia, porque a gente também tem umas questões assim. Eu também, nesse processo de autoconhecimento, eu vi que eu era chatinha, pegava no pé em algumas coisas. Então, quando eu identifiquei isso e vi que era da natureza masculina, eu falei, gente, não adianta, eu não vou mudar isso nele. É dele, é do cromossomo Y. Falta a perninha do X. Então, assim, é dele. Ou eu convivo com isso, ou eu, tipo, largo dele, não fico também com uma neném. Até dos meus filhos saem, entendeu? Então, esse processo de autoconhecimento me ajudou muito, porque eu também passei a conhecer mais meu marido, meus filhos, a minha mãe, meu pai, meus irmãos. Então, foi uma coisa muito bonita, assim. E quando você se movimenta, o seu ambiente em torno também se movimenta. Mas tem que, assim, é o que eu vejo das histórias de nós, amigas próximas, né? É que tem que partir da gente. Da mulher. E tem que partir da mulher em um momento que ela tá perdida, né? Ela tá completamente perdida. Isso que você falou do homem, às vezes a gente tem que ceder, entender um pouco que faz parte da essência masculina, do cromossomo. Mas a gente também não pode permitir colocar tudo na conta disso. Que isso é uma coisa que a mulher faz. Sim. Então, ele não dá conta, eu dou. Não, vamos levar para esses homens, falar sobre verbalizar isso. as necessidades, né? Não só para os parceiros, como para os chefes, como amigos, os filhos, os tios, os pais, né? Para eles entenderem também. E quando eles estiverem numa roda, conversando os maridos, os amigos, e falarem sobre as mulheres, não falarem só, nossa, tá muito difícil lá em casa. Fala, cara, o que a gente pode fazer para melhorar? Nossa, isso é maravilhoso. Né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente traz esse conteúdo, mais a gente conversa dentro de casa. Porque assim, se a gente, mulheres, meninas, nunca ouvimos falar sobre o climatério, se o climatério era misturado com a menopausa, que era o fim da mulher. Imagina eles, então, que estavam lá olhando pro teto. Exato. Até porque, pra eles, né, como o hormônio é mais linear, pra eles a ideia é de que, né, é um trem que tá ali num trilho, e daí, né, vai chegar ali no fim da linha, vai parar de menstruar e tudo bem. Mas não é. O caminho é tortuoso, é de altos e baixos, né? É cruzar o rio como um cipó, depois subir uma montanha, depois desembolar na ladeira. Nossa, é muito jeito. Sai rolando. Cai no penhasco. Exato. Cai no penhasco. Entendeu? Se segurar numa planta, alguém resgata, né? É isso. Exatamente isso, né? O caminho é tortuoso, mas… E ainda vem além de estar tudo isso, aí falou da libido. Aí você fala… Não, gente. Vamos lá, outro capítulo. E além de tudo isso, você tem que ligar o painel de avião, de repente, do nada, né? Porque você tá irritado, já teve aquela desconstrução. Existe a cobrança. E não é só uma cobrança do homem, porque hoje em dia a mulher lida com a sexualidade muito melhor. Eu quero ter prazer. Claro. Entendeu? Claro. Porque antes era a mulher, a falta da libido da mulher pro ano do casamento é que ela não dava prazer pro homem. Mas hoje a mulher quer ter prazer. Claro. Né? Com certeza. Então a gente tem que falar sobre isso também, porque a gente, com vergonha, não vamos achar normal que chegou essa fase e que a gente não tem prazer e a gente não tem vontade. Poxa, é mais difícil, às vezes o hormônio tá ali, o cansaço, tem um monte de coisa que interfere nesse ligar, nesse desejo, mas não é só a mulher. Como foi o bom dia que seu marido te deu hoje? É tudo, né? Entendeu? Ele lavou a louça do jantar? Porque é isso. Lava a louça, amor. Tira a toalha da molhada da cama. Bota os meninos pra
precisada dormir. Né? Exatamente. Pra eu ficar mais relaxada. Mas isso é super importante isso, porque a mulher se culpa muito, né? O hormônio caiu e tal, e baixa a libido. Mas assim, como vai chegar super estressada, trabalha, tá, tem que dar conta de tudo. E aí, vira a chavinha, nossa, uau, me joga na parede e me chama de lagartixa. Exatamente. Não vai funcionar desse jeito. Não. Teve uma fase lá em casa, na fase power, assim, que mega estressada, oscilação de humor. E pra mim, sempre foi muito estressante a hora de dormir, de colocar os meninos pra dormir. Eles ficam agitados, eles percebem que isso me gera um estresse. Aí eu acho que eu agito. Eu identifiquei que eu também agitava muito por conta disso, que aí eu já começava a dar umas. Vai logo! Não, porque eu queria colocar eles pra dormir logo pra eu deitar. Sim. Porque eu também pensava isso, eu falava, gente, eu vou acordar cedo. Eu tô com sono, eu quero dormir. Tipo, eu vou ter que ter relação também com meu marido, faz tempo. E a gente fica se cobrando nisso também, faz tempo e tal. Tá tarde. E aquilo me gerava uma ansiedade, um estresse. E eu descontava nos meninos. E aí eu chegava, o neto estava lá, bonito. Porque não participou desse tinha processo. Feito a leitura dele. Porque eu também queria ter o meu hábito também de ler. O relaxamento dele antes de dormir, antes de ter relação, qualquer coisa, já tinha dado a relaxada. Aí eu falava, poxa, você não me ajudou, mas nem que eu quisesse ter o prazer. Eu falava, você não me ajudou a botar os meninos pra dormir, eu tô cansada, que você quer. Imagina. Boa noite! Virava as costas e dormia. Imagina. Se ele chegasse pra mim naquele momento, eu falava, sai daqui! Sai daqui! Mas isso é retrato da vida real. É a vida real. Entendeu? Um monte de gente super que tá ouvindo isso e tá vai se pensando a mesma identificar. coisa. Gente, ele falava assim pra mim, você que se estressa pra dormir. Se eu for colocar… Gente, quando ele falava isso, eu falava, meu, não é possível. E que ele ainda por cima vai me procurar. Depois de ter falado isso. Mandem para os maridos esse episódio. Mandem para os maridos. Não é possível. Porque se eu for colocar, você vai ver. Aí eu falava, gente… Então vai lá e coloca. Mas eu falei isso pra ele. Falei, aí minha terapeuta falou, Thaís, é o seguinte, você vai tirar um dia da semana e você vai se recolher. Vai falar, boa noite, eu vou tomar o meu banho, eu vou deitar e você não vai levantar. Eu te proíbo de levantar da cama. Você vai ler o seu livro, você vai tomar o seu chá, vai fazer a sua higiene do sono e você vai deixar a casa cair. Ai, como é difícil. Não, é muito difícil, porque eles veem quem? Mãe, isso aqui e aí você começa a ficar ansiosa porque já tá passando da hora. Quando é isso, em casa é assim, quando cai, eu já fico nervosa, falando, não, eu vou fazer isso por mim. Aí eu começo, não, já tá, ela já tá passando a hora de dormir. Aí amanhã ela vai acordar cansada. Aí não sei o que lá. E a Nina, pelo menos com o Caio, leva ele aqui, ó, no Somebody Love, entendeu? E os meninos também. Agora vai fazer xixi. Agora quer uma banana. E a hora que você vê, passou uma hora. Entendeu? Os meninos também. Mas você sabe que eu também… Isso é uma coisa que me doía. E eu falava, meu… Não, eu deixa eu ir lá, já resolver. Aí a minha terapeuta falou assim, Thaís, tá tudo bem. É o pai. E se eles forem dormir mais tarde? Tá tudo bem. E se eles não jantarem? Vão morrer? Não, tá tudo bem. E se eles dormirem sem tomar banho? Tá tudo bem. Uma vez por semana, então, tipo acabou. Assim, tá tudo bem, tá? Seus filhos sobreviverão, né? Sem você ali. Aí eu falei, é verdade, sobreviverão. E aí eu comecei, então quando os meninos me chamavam, eu falava, aí eu conversei pros meninos, falei, esse dia é o dia do papai. Qualquer coisa que vocês precisarem, é só com o papai. A mamãe vai tomar o chá e eu vou ler. É o meu momento. E aí ele chegava com disposição pra dormir depois. Mais ou menos. Então. Os meninos, caramba. E às vezes ele falava, você grita. Aí um dia eu deitava, plena, bonita. Aí eu comecei, pô, vocês não obedecem! Vai, eu já mandei dormir! Vocês escovaram os dentes e tal. Aí ele chegou assim, aí eu falei, nossa, você grita. Ouvi um barulho. Aí ele olhou, ele falou, tá bom, já entendi. É isso, falou, mas se a gente não permite eles passarem nisso, eles não vão entender. Porque aquela frase assim, mas você se estressa com isso. Tá tudo bem. Tá bom, racionalizo, vou por aqui na paz do meu coração que tá tudo bem. Mas não, tá tudo bem, porque eu fico nervosa. Então não me deixa, eu falo, não me deixa nervosa. Não, mas o que eu acho mais legal disso é porque assim, eles vão crescer
com um exemplo de que pai também coloca pra dormir. Pai também lava a louça do jantar. Sim. Né? E ela também vai falando, não, o marido também participa, o pai também faz. Então, eles vão saber ajudar, né? E ela vai saber, o que ela também, verbalizar. E você sabe que agora os meninos entrando na adolescência, eles estão buscando muita autonomia. E eu falo pra eles, a autonomia de vocês vai proporcionalmente à confiança que eu tenho em vocês. E pra isso, é uma conquista. Tudo na vida é uma conquista. Vocês vão conquistar a autonomia de vocês. Então, vocês têm que provar pra mim que estão crescendo e que eu posso deixar vocês saírem sozinhos pra almoçar lá na escola. O Matheus, eu posso pegar um Uber e ir pro restaurante com meus amigos. Eu falo, então, vamos aos pouquinhos. Então, você tem que mostrar que eu posso confiar em você assim, acordando e arrumando a sua cama, tirando o seu prato da mesa e lavando a sua louça, não deixando a toalha molhada, não deixando a sua roupa no chão, indo dormir quando a gente pede, quando falo desliga a tela, desliga. Essas coisas você prova pra mim que eu posso confiar em você. Porque aí eu sei que se eu falar pra você, ó, toma cuidado pra atravessar a rua, ou então pega o Uber, presta atenção, eu sei que você vai atender. Então, é um processo de conquista. E então, quando eles começam isso, eu jogo sair, é engraçado. Começam a fazer tudo. Mas tudo é um processo também pra mim, né? Então, a gente fala e repete 1000 vezes. Mas o exemplo que fica, né? Eu não tenho filhos, né? Mas eu tenho sobrinhos. Essa semana aconteceu um episódio, a minha irmã e o meu cunhado tiveram um Vale Night lá, que eles tinham um evento. E aí, os meus pais foram, então, pra casa da minha irmã e ficaram com o meu sobrinho, né? E a minha irmã é mais lenhadura, o meu sobrinho consegue levar o meu cunhado mais de boa. E aí, então, no dia seguinte, a minha irmã falou, né? E aí, mãe, como é que foi e tal? Aí ela falou, ai, uma belezinha o B, né? Porque ele quis ajudar com o jantar, né? Minha irmã tem uma hortinha lá, então quis ajudar com o jantar, temperou os tomatinhos e depois quis ajudar com a louça. Aí, quando falou que ia dormir, ele checou todas as portas, as janelas estavam fechadas, porque ele vê meu cunhado fazendo, né? Ele foi pra ajudar na louça, porque ele vê minha irmã fazendo. E assim, foi muito bonitinho a minha irmã descrevendo, a minha mãe descrevendo, né, pra minha irmã, que é óbvio, né, que ficou com o coração cheio, né? Falou, a gente tenta, parece que tá passando alguma coisa, né? Porque é uma idade, 9 anos, que você não sabe ainda pra que lado vai, né? Mas nesse momento, assim, que essas pequenas atitudes, essa consistência do dia a dia, dele observar a divisão de tarefas e tal, né? Tá passando pra frente. Porque aí a minha irmã, então antes que ela é mais ponta firme assim, ela falou, vai estar o vô e a avó aqui, idoso. Falou que até ofereceu pra ligar a TV ou ajuda pra tecnologias. Nossa, o Matheus muito bonitinho, né? Então, mas é isso, essa consistência do exemplo e essas conversas e esses acordos, na verdade, deixam a vida mais fácil. Não é uma coisa que você sempre fala, né? Não existe família doriana. Não. Vai ter altos e baixos e tal, né? Que a gente falou aqui. Mas tijolinho por tijolinho, a gente constrói um muro sólido, né? É isso. Sim. É isso aí. Eu acho que é tudo isso. E aí, o mais importante é a gente, né, saber lidar. E a gente só consegue ver isso nos filhos, pelo menos que a gente tá falando dessa parte, quando a gente dá liberdade pra eles. E se sua irmã não tivesse tido Vale Night, que aposto que não é sempre que ela tem esse Vale Night. É muito raro. Pra ter ela se emocionada e visto isso, é porque não é sempre. E aí, a gente só consegue ver essas coisas quando a gente permite que eles façam. Então, a Thaís, ela só vai ver que os meninos dão conta de pegar um Uber, se ela deixar. Né? E vou te falar que não é fácil. Nossa, no mundo ainda que a gente vive, na cidade que a gente vive, porque eu fico pensando nessa idade deles, eu ia e voltava a pé na escola. E minha mãe fala, não, eram outros tempos. Porque às vezes eu deixo eles irem andando. A terapia deles é um quarteirão de casa. Eu falo, podem ir voltar andando, né? Ela fala, ai meu Deus, mas eles são sozinhos. Eu falo, mãe, mas eu preciso deixar. Eles precisam criar asas, sabe? Senão vão ficar criados dentro de uma bolha. Já é uma geração mais difícil, né? Mais limitada nesse sentido. E ela fala, mas eram outros tempos. Eu falo, não, mãe, mas dói, gente, dói. Mas também faz parte, né, desse processo nosso. Faz, né? Porque esse deixar o outro também, né? Então, deixar o marido
e fazer uma coisa. E segurar, né, a angústia ali. Vai fazer, cada um tem o seu jeito de fazer, né? Exatamente. Deixar o filho também… É um processo interno e que reflete no externo. E a primeira vez é mais difícil, depois você vai ficando mais confiante e é isso. E você, dentro do que você acredita, da fé que você tem, você coloca na mão de Deus e vai. Você fala, você não vai proteger, né? Não vai estar o mundo tá aí, 100% sempre. Ele precisa ter essa autonomia. Porque é isso. Eu acho que na maternidade, o sucesso aí de que você foi, né, um bom pai, uma boa mãe, é você criar os seus filhos pra ir pro mundo, né? Não pra ficar do seu lado. Eu falo dependendo de você o tempo todo. Dependendo da gente, exato. E é bom que esses meninos vão pro mundo sabendo que é climatério. Eles vão. Certeza. Eles vão Sabendo que é oscilação de humor. Certeza. Que pode começar 10 anos antes. Que pode começar cedo. Exato. Que atividade física, alimentação, reposição hormonal, sono de qualidade, meditação funcionam. Eles já sabem que são os pilares da saúde, né? Que tem que regar toda essa hortinha, que a gente tem que ter tudo isso. E eu queria voltar um pouquinho no que você falou do calorão. Tá. É muito impactante. Muito, muito. Nossa, que até tem um episódio muito engraçado. Que teve uma cena igualzinha. Vocês assistiram a cena lá o teatro da Cláudia Raia? Eu não fui no da Cláudia Raia, mas eu sei qual cena você tá falando. Aconteceu exatamente comigo. E quando eu olhei o teatro, eu falei, meu Deus, sou eu ali. Eu tive um quadro de um suor no calorão, mas muito. Uma noite, eu acordei e falei, meu Deus, o que é isso? Eu tava assim, eu não sou nem de transpirar muito na atividade física. E eu tava encharcada, a camisola molhada, a camiseta. Eu falei, meu Deus do céu, arranquei tudo. Falei, meu Deus, liguei o ar-condicionado no mínimo da temperatura, no máximo da velocidade. Fiquei lá descoberta, assim. Aí o Neto se aproximou de mim. Aí ele viu que eu estava sem roupa e falou, nossa. Eu falei, nossa, sai daqui, não encosta em mim. Não encosta em mim. Juro por Deus, eu juro pelos meninos que eu sentei na cama e falei assim, sai! Ele fez assim, ó. Tipo, quem é essa mulher? Quem é essa pessoa que tá aqui comigo? Sim. Nem eu me reconheci. É uma mulher em sofrimento. Nem eu me reconheci ali. Aí eu falei, meu Deus, você é esse? Por isso que eu falo, pra mim, a onda de calor é incompatível com a vida, gente. Não dá pra levar uma vida normal tendo onda de calor. A gente passa o dia inteiro trabalhando e produzindo e fazendo tantas coisas. E eu prezo muito o sono. Eu também. Acho que depois da maternidade, que me mostrou assim que o quanto a privação de sono impacta demais. Então, a hora que eu tô lá dormindo, e eu não tive essas de suar, de acordar molhada, mas o meu corpo começou a esquentar diferente. E aí é isso. E aí teve um dia, aí você começa a arrancar a roupa, você fala, ai. O outro acha que você tá, não. Interrompeu o seu sono restaurador, o seu sono da beleza, que você tava lá no gostoso, no sono REM, no melhor momento ali. Meu, aí vem um negócio que toma conta de você, e que te esquenta, que te ferve, que você não tem controle. E é um desconforto insuportável. É horrível, E eu tenho náusea junto, quando eu tenho onda de calor. Nossa, jura? Não, e tontura. Náusea e tontura quando eu tenho onda de calor. Então é uma coisa assim. Eu já atendi paciente desnutrida. Porque ela tinha… A gente foca muito no noturno, né? Mas pode ser diurno também. Eu atendi uma paciente desnutrida. Porque ela tinha onda de calor todas as vezes que ela tomava alimento quente. Então ela não podia tomar café de manhã. Ou só leite frio, né? E comer pão frio. A comida tinha que ser gelada. Porque comida morna já… Nossa, tudo, tadinha. Tudo quente que ela comia. Então ela foi parando de comer. E ela tava com MC de 14. Não, porque assim, consumida. Gente, é incompatível com a vida. Uma vida normal. É horrível, né? Impacta pra caramba. E eu tive alguns, esse eu acho que foi o mais power, assim.
E porque Que olhando assim, depois você dá risada. Não, e eu ficava, o cheiro de suor, aquilo me deixava, eu falava, meu, eu tô nojenta, eu me sentia horrorosa, nojenta. Eu falava, o que tá acontecendo, Deus? Não, cabelo molhado, E essa pessoa tudo. do meu lado, sai daqui! Com a temperatura corporal maior Mais encostando. quente, aí tu vai trazer esse calor pra mim. Eu já tô suando, eu tô pegando fogo, tô parecendo um frango assado. Não, gente, esse dia ele ficou preocupado. Ele falou, meu Deus do céu, quem Vamos buscar ajuda. Thaís, você não tá bem. E nessa hora não vem me abraçar nem me acolher. E aí, quando eu Só me falei… abana. E aí, quando eu comecei, né… porque também a gente não tem esse conhecimento que você pode começar a reposição antes mesmo da menopausa, nessa janela de oportunidade. Esse é o momento, né? Você vai esperar o carro Passar parar por tudo isso. pra você fazer a manutenção? Não, né? Faz a manutenção antes. E aí foi, nossa, aí deu uma boa melhorada. Às vezes, um ou outro escapa, mas não, tá bem melhor. Não, E eu só tive noturno. Diurno, eu pelo menos nunca identifiquei. Acho que na correria do dia a dia. Não, eu também, graças a Deus, eu não tenho diurno. O que eu noto uma intolerância ao calor. Então, antes eu tolerava, eu adorava. Eu gosto ainda de calor, verãozão e tal, né? Minha irmã sempre fala, nossa, como que você vai pra Itália no verão? Ah, mas eu adoro calor. Mas hoje em dia eu tenho tenho até certa temperatura. Além daquilo, me incomoda. Que antes não me incomodava, mas pra maioria das pessoas já incomoda. E então mudou a minha relação com quente e frio, né? E antes eu não tolerava frio de jeito nenhum. Hoje eu tolero bem mais, ar-condicionado e tal. Antes eu não tolerava, né? Agora, onda de calor de vez em quando também escapa. E a gente muda o local de aplicação do gel e tal, né? Tem de vez em quando, mas assim… mecanismos. Mas ainda assim, como eu faço a reposição há muito tempo, é muito mais leve, né? Porque lá no começo, até eu acertar a dose, via e tal… Foi uma coisa que me impactou muito de eu ter tontura, de não conseguir dirigir. Que aliás, né… A gente fala de labirintite e tal, mas nessa fase tem que ser olhado pelo ginecologista, né? E de eu não conseguir dirigir. E teve dia de eu fechar a agenda no consultório, porque eu não conseguia raciocinar. Eu tive quase que uma ausência, assim, no meio de um atendimento. No meio não, já foi no final. E eu falei, nossa, eu não lembro o que eu tava falando. Né? E isso foi depois de uma noite que eu tive vários eventos. Olha, gente. Então, assim, impacta, né? Demais. Então, eu não consigo me ver hoje trabalhando do jeito que eu trabalho, fazendo tudo que eu faço, tendo onda de calor. Não cabe. Agora, vocês já se perguntam, né? Como é que eram com as nossas mães? Coitadas, né? Não, mas eu tenho uma lembrança, uma memória da minha mãe, que a gente morava em Santo André. E aí, no caminho do apartamento, tinha uma rotatória. Ela bateu o carro 5 vezes. Nossa! Porque eu acho que dava um apagão. Olha que coisa. Entendeu? E assim, eu acho que assim… Passou o dia inteiro estressada, trabalhando. Minha mãe criou 3 filhos sozinha. Cuidava, ela tinha uma empresa que ela tinha mais de 30 funcionários homens. Então ela tinha que ser… Era muito coisa. E a rotatória era assim, era 10 metros de casa. Então eu acho que ela relaxava ali, o foco, a atenção. E aí, e assim, pra ela não era. E ainda virava piadinha, não sei o que lá. Mas e ela devia sofrer muito com isso. As ondas de calor, eu lembro das minhas tias, porque eu sou uma família matriarcal, né? Eu tenho 7 tias, todas as mesmas ali, que tem muito disso. Então, você lembrar. Eu lembro de uma tia que ficava vermelha, não sei o que. Mas assim, é normal. Então, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E ainda era uma época que os hormônios eram demonizados. Demonizados. Que dá câncer, porque dá isso. Quantas mulheres a gente perdeu porque ali? Engorda e infarta. Era o que eu falava. Né? Dá câncer, engorda e infarta. Não, hoje a gente sabe que entrando na janela de oportunidade é exatamente o oposto. O oposto. Você diminui risco de câncer, você diminui a obesidade, você diminui risco cardiovascular. Mas até assim, esse ano, eu tenho a irmã da minha mãe mais velha, a gente foi, eles são de São Luís, a gente foi lá numa festa e eu falei, né, que a gente tava fazendo a reposição, tudo. Ela falou, meu Deus, não faz isso. Eu, tia, por quê? Não, vou fazer sim. Ela tem eu queria fazer fantasma do câncer de mama, né? Dessa questão. Eu falei, não, tia, mudou muito hoje. A minha mãe também na hora, não sabia. Eu falei, não, mas
não precisa saber. Estou muito bem acompanhada, tá tudo ótimo. Mas elas têm ainda essa crença, né? Infelizmente, uma geração de mulheres foram impactadas demais, né? Foram vítimas, né? Na verdade, de um erro de um estudo. Exato. Né? De um erro de interpretação de um estudo. E aí, a gente lida com isso até hoje, né? Verdade. E aí, a gente tá aqui tentando dar conscientizar sobre isso. Né? E é tudo que a gente fala, não é receita de bolo, não é porque a vizinha toma aquele que você tem que tomar. Se você for no ginecologista, se você for aqui existem alguns endócrinos especialistas nessa fase também, independente do médico que você procurar, tem que ter um acompanhamento certinho, tem que pedir os exames antes. Sim. Não adianta você ir lá, ele passar e falar volta daqui 6 meses. É um acompanhamento diário, porque os hormônios são caóticos diariamente. Sim. Entendeu? Nem sempre o hormônio é que vai te resolver. ajudar. Eu tenho uma paciente que… Eu lembro que a primeira consulta dela… eu chamei… Quando ela sentou ali, ela começou a ter uma onda de calor. Tipo, ela não precisou falar nada. E assim, o motivo da consulta já tava ali, né? E aí, eu falei, peraí, vamos lá. Coloquei ela embaixo do ar-condicionado, no talo também. Vamos esperar passar, porque… Você não consegue nem raciocinar. Conversa. Durante a onda de calor, não tem. Então, aí passou, aí fala, agora vamos tratar. E foi uma das pacientes que mais demorou pra responder. Eu tive que fazer alta dose de hormônio e tal. Tive que usar a venlafaxina junto, né? Que é um antidepressivo que é recomendado pra paciente que tem, né? É a linha 1, né? Pra câncer de mama, né? Pra melhorar a onda de calor. Ela teve que fazer uso de tudo isso. Aí, quando passou, aí a gente começou a ajustar a dose e tal. Aí ela tá ótima, tá sem dormir, tá sem onda de calor, né? Fica ainda com um pouquinho de intolerância a calor quando tá na academia, né? Que é uma coisa que agora ela malha 5 vezes na semana. Perdeu peso, né? Porque a gordura corporal, ela é isolante térmico também. Então, a gente bate tanto nessa tecla porque realmente impacta, né? Na resposta terapêutica. Então, assim, hoje ela tá redonda, né? Mas foi assim, um episódio franco, claro, ali na frente. Tem que fazer alguma coisa por essa mulher. E dá pra fazer, tem muita coisa que dá pra fazer. Tem muita coisa pra fazer, aí não é muito só gratificante, né? Você vê a pessoa… Gente, é uma ressurreição mesmo. Exatamente. Entendeu? Eu falo que é o que eu mais gosto de fazer na vida. Não é a idade da loba, é do fênix, entendeu? É ressurgir da cinza, entendeu? É ressurgir da cinza. Falar a idade da loba, 40 anos, não é da loba, gente. É da fênix. Você tá queimando e volta. Exato. Você nasce do fogo, né? E ainda você olha tudo por cima e fala, ó, isso eu quero, isso eu não quero, aqui eu vou, Nossa, não vou. você é o nome desse episódio, traduziu perfeitamente a fase. Não é? Maravilha, isso. Maravilha. Maravilhoso, foi ótimo. Nossa, gente, foi isso, né? A gente poderia falar 1000 horas aqui, né? Horas, entendeu? E tem papo pra tudo, né? A gente pode falar sobre tudo. E eu acho que é isso, eu agradeço por você aceitar o convite. Imagina. E por vir de peito aberto e falar sobre, porque é isso que a gente quer. Científico, a gente faz do consultório. A parte técnica, a gente discute dentro do consultório, na consulta, com tudo que a gente pode. Porque não dá pra gente falar só tecnicamente, apesar de sermos médicas, de termos esse conhecimento, porque a gente quer impactar a vida das mulheres, mundo afora, ali no Brasil inteiro, que talvez não tenha esse acesso, mas que pode se reconhecer em uma história sua. Com certeza. Que se reconhece em cada nuance, em cada leveza aqui que a gente fala. Ou quando a gente explode em cena pra falar alguma coisa. Que eu acho que é isso. Você quer deixar alguma dica, alguma recomendação, gente, alguma frase pra quem tá nos assistindo? Primeiro, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho incrível. Eu concordo plenamente. Eu acho que essas informações, essas histórias, a gente tem que compartilhar, tem que chegar em muitas e muitas mulheres e homens também, porque eles têm que ter conhecimento sobre isso. E a gente vive numa era que tem muita informação, então a gente é muito privilegiado. Então, isso impacta demais a vida das pessoas. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês. E em segundo lugar, um recado olhem para si, busquem autocuidado, busquem ajuda. Não aceitem mais aquele rótulo de mulher maravilha, mulher que tem que dar conta de tudo. A gente tem que se cuidar, se acolher e se amar. Eu acho que esse é o recado que eu dou para todo mundo. Se aceite, é a melhor fase da vida. E é onde você realmente
ver a plenitude e a felicidade nas pequenas coisas, assim. Você vê que tudo que você também passou, viveu, valeu a pena. Então esse é o recado. Muito obrigada. E quem tá nos assistindo, se você se identificou com o que a gente conversou aqui, espero que tenha dado risada junto com a gente, curtido muito, se informado. Curta, compartilha, manda pro marido, manda pro parceiro. Esse episódio é ótimo pros maridos, os homens esse em volta. Pra compartilhar mesmo, né? E aí voltamos no próximo. Até mais.